está legislando. Não mudou demais. Maravilhoso. Tudo é importante. Vai ter uma gacia aqui. Fica aí que eu vou ganhar meu pau. Mas tenho vontade de aposentar para ficar lá, não quero poder passar. Mas é bom, mas olha aqui, deixa eu parar de falar, hein? Tem conselho nacional. Muda, né? Não muda. O cara não para de morrer. Pouco. Acho que é terceiro. Segundo é onde? É. Aqui bem na frente, né? Ok, obrigado. Todo mundo quer? É. Quer desagradável? Eu não posso atender agora porque tem ambiente e não tem ambiente. Porra, nessa mão na maçaneta, para nós não tem parcela. Vai entrando, e é ambiente. E aí, cadê a representação? Mas melhor, um dia, não sei quando. Está no 3.000. Não tem esperança, né, pergunta? Pronto. O que nós vamos fazer? Também que a pauta está pequena hoje. Hoje eu vim de graça aqui. Hoje eu estou substituindo. Agora de farda. Ah, legal. A partir daí vai ser tranquila também. O número do Filomeno volta no 19. Puta, Filomeno. Que vem eu faço também. Ah, vai ser, acho que até menos. Vai passar na cara. Vai mesmo. Porque senão voltar até 200 e pouco, né? Aumentando 3 da tarde. Vou direto ele? Eu estou com vontade de aposentar. Pode, nego fica. Você aposentar, aí você pega a tal da verba indenizatória, que não pode cobrar por ele. Está acabando de falar que eu tomo um comprimido que custa 4 caixas de cerveja naquela esquema lá. Não sei o que, na cara. Um comprimido para 170. Epa! Eu estava. É o Dalai Lama. É um velhinho. Ele fala que ele trabalha para ganhar dinheiro, depois no final da vida gasta o dinheiro, não vive, e eu deixo de graça também. Ele está certo. É um velhinho que está. Se eu não tomar minha vitamina A, chega a 6 horas e não enxergo, porque é a tal da cegueira noturna. Tem que andar com cuidado porque tem osteoporose na cabeça do ferro. Então você está. Agora só falta. Estava falando com o doutor aí que eu queria aposentar e pular do lado, mas não poder. Esperar 3 anos, você já morreu. Morto. Isso é nada. Eu quero 3 anos sem trabalhar, é homem morto. É. Cara, essa norma que é o mais elementar princípio de direito da humanidade, o terceiro trabalho, o dia remunerado. Eu falo isso próprio. Que preço você vai ter? Porra, olha, o procurador aposentado lá no nosso prédio, não tem nem a paga.
Volta mais legal, só vai que eu te ligo. É isso mesmo. Ele falou pra mim uma vez, eu fui você, o cara tem olhos pra cara. E ele é um pagador. Não, ele era feitiço. Aí ele chega. Brincalhão. E aí, Bruno? Beleza? Ainda bem que nós escapávamos, né? Então não pode chegar lá, tá eu, Pedro e a Duda, eu falei, cara, tu vai com nós ver. Nossa, tá na porta do irmão do Orlando. Ah, nós estamos com o Pedro, aí tava eu, ele e a Duda. Eles dois operados e o mal. A Dilson olhou pra mim e falou assim, acho que ele vai primeiro. Eu olhei pra ele, falei, ele está ali na ó. Fracassado. Escapamos, né, Pedro? Mas você não está tomando mais nenhum, só remédio? Toma uma bolinha? Vamos, Pedro tá tomando uma garrafa de vodka, tá tomando uma caixinha de uva, kiwi, morango e vou pra casa, maracujá. E abacaxi, cada hora eu tomo uma caipirosca. Ninguém mantém vivo. Gerente do banco, dá pra você ouvir o cobrir aí, pra cobrir quem? Quem tá dando aí? Eu cheguei à conclusão que esse país não tem mais. Quando só devedora, Hã? quando só devedora, Ah, é ele mesmo, espera, daí eu vou. você receber aquela carbono, Sério, quando tem eleição, fica o melhor procurador geral do mundo, saca tudo. Vai, tem. Vai, vendo uma entrevista de Romário, que vai lá na Suíça, que tá o Marinho com ele. O Marinho já foi para os Estados Unidos. o dinheirinho dele lá, que ele deu, dólar, e aí ele foi lá e disse que não era reunião errado. Eu vou uma pessoa amiga, ele deve ser aqui. Mas ele não é Eu faço a copa lá. Quem que é do Rio Brasil? Não é sentado no posto. Espacularam aqui, espaculou aqui. 6 bilhões de euros no posto de pessoas que recolher aqui no Brasil. Faz muito pouco de nada. Nada. A África não quebrou o imposto da Rio. Agora para dar um jeito no nosso presidente, vamos logo em outra emenda complementar passar no nosso 80. Está com uma sorte nessa porta da pequena, viu? Pois é, rapaz. Está abençoado pelo governo. Eu vim substituir hoje o Gil. Então a sua bem, mas que tem um pouco de preparo. Não, hoje ainda não, né? Dona Gilberto volta de 19. Ah, é? Essa outra ainda. Então ele tirou férias mesmo. Tirou 30 dias. Olha, quem está produzindo muito é a primeira, hein? Nós ninguém ganha, nós estamos maior que o povo. Nós somos os caras. Qualquer cara que aquela coisa que esse cara sou eu para nós.
O último processo que estava comigo, tirei férias, eu vou botar também a gente. Peraí. Passei 10 dias com as crianças na praia e sentei lá e. Agora está aumentando muito as coisas. Não, vai aumentar mais. Nós estamos recebendo quase que igual a Câmara de Direito Privado. Tá. Agora você prepara aí. Foram nomeados 26 juízes. Dia 7 nós damos posse lá para 22 promotores. Tá? Foram nomeados, não sei quantos delegados, 110 delegados. Prepara, vem o lombo aí, Defensoria Pública. Agora começa. Então, composta a Igreja Terceira Câmara Criminal, meus cumprimentos aos eminentes pares, aqui, especialmente ao Dr. Pedro Sakamoto, que contribui nas férias do eminente desembargador Gilberto Giraldelli, cumprimento do outro procurador, advogado, partes aqui presentes, nosso cumprimento, e também cumprimento os nossos servidores. E com a graça de Deus, declaro aberta essa sessão. Submeto à aprovação a ata de número 25 de 2015, da qual tem conhecimento do conteúdo, e, em face de não haver manifestação para efeito de alguma retificação, declaro aprovado. Inaugurando da pauta geral, desembargador Luiz Ferreira, é o relator, recurso sentido estrito 30.055/2015, Marcelo Adriano Doreto é o recorrente, recorrido do Ministério Público, com pedido de preferência e sustentação oral. Muito bem. Trata-se de recurso sentido distrito interposto por Marcelo Adriano Doreto contra a sentença prolatada pelo juiz de direito da Quinta Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação penal número tal
pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121 caput do Código Penal, homicídio simples consumado, praticado com dolo eventual, a fim de submetê-la a julgamento pelo Conselho de Sentença. O recorrente, forte das razões juntadas às folhas de folhas, postura sua absolvição sumária e subsidiariamente requer a desclassificação do crime de homicídio consumado com dolo eventual para homicídio culposo cometido na condução de veículo automotor, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Nas contrarrazões que se encontram nas folhas 393 e 406, o Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer desprovimento do recurso defensivo. Em juízo de retratação, o magistrado manteve o decreto judicial por seus próprios fundamentos e, nesta instância revisora, o Procurador de Justiça substituía, por intermédio do parecer jungido às folhas 415 e 422, opina pela rejeição da preliminar supracitada e, quanto à questão de fundo, pelo não provimento do recurso. O relatório inclua-se em pauta mediante publicação. Mantido o parecer. Concede a palavra ao eminente advogado. Doutor Cláudio, Alves Pereira. como vai o senhor? Eu teria maior satisfação em ouvir a sua bela peça oratória, mas eu estou lhe adiantando que eu vou dar provimento ao recurso. Eu quero, na realidade, Para o povo lá embora. economizar o tempo aqui, mas eu não poderia deixar de ir a essa tribuna, Pois pelo não. menos por 2 minutos, Pois não. para saudar Sua Excelência, o Presidente, Esteja à vontade. saudar Vossa Excelência como relator, saudar o excelentíssimo senhor Pedro Sakamoto, desembargador, nosso querido Procurador de Justiça. Supremo. A minha subida a esta tribuna é apenas, desembargador, há 33 anos eu milito neste egrégio Tribunal de Justiça. E eu não podia deixar de vir, mesmo forçado, agradecer Vossa Excelência. Eu estou sendo, neste momento, acometido por um câncer na T8 e na T9. Juntei o requerimento na semana passada, realmente eu não poderia estar presente, mas Deus me deu a fortaleza essa semana, porque quem conhece sabe a quimioterapia imposta numa veia de um ser humano, eu tenho certeza que eu estou sendo fruto de um milagre de Deus. Mas o tempo, ainda tenho mais algumas sessões pela frente, vim forçado, confesso a Vossa Excelência, mas vim também na minha missão daquela identidade com o cliente que exige a pessoalidade do caso. Ou seja, fico feliz com o voto de Vossa Excelência, dispenso a minha sustentação oral, mas acima de tudo, poderia sair daqui com um resultado às vezes negativo, mas com o dever e a missão cumprida, inclusive nessa fase que eu me encontro. Quero agradecer Vossa Excelência pelo espírito que Vossa Excelência tem como desembargador, agradecer o presidente, agradecer a todos aqui e dizer a Vossa Excelência que em nenhum momento usaria também o meu atestado médico ou como um meio de procrastinação do feito, porque isso é uma coisa que não se brinca, principalmente quando você é agraciado com um milagre. E é nesse caso que aqui estou. Agradeço a Vossas Excelências e rogo sempre a Deus para que desta sessão aqui saia sempre a verdadeira justiça, que já é peculiar na mão de Vossas Excelências. Muito obrigado. Beleza. Eu vou ler para Vossa Excelência a emenda. Recurso em sentido distrito, homicídio simples praticado em tese com dolo eventual, pronúncia, acidente de trânsito, preliminar, propalado, não conhecimento do recurso, pelo princípio da dialeticidade. Essa preliminar eu afastei. Diz a promotoria que não haveria necessária dialética, isso realmente não existiu, as razões estão bem postas e tanto que houve a contra-razão. Então a preliminar está afastada, correto, senhor presidente? Acompanho. No mérito, né, a matéria tranquilizou-se lá no Supremo Tribunal e aqui no próprio TJ nosso, né, tem jurisprudência do Dr. Paulo da Cunha, do Dr. Duvaldo Budini, tem jurisprudência do desembargador Juvenal, jurisprudência do Dr. Gerson de Barros, do Gerson Ferreira Paz, de modo que eu continuo. Pronúncia, acidente de trânsito preliminar, propalada no conhecimento do recurso por violação à princípio da eletricidade, tese rejeitada. Peça recursal da qual se extrai os argumentos de fato e de direito que embasam o pleito de reforma da sentença. Almejada desclassificação do crime de homicídio doloso para o delito previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal, possibilidade inexistência de provas sequer indiciárias acerca do ânimos necandi do recorrente, suposta ocorrência de embriaguez e alta velocidade, simples presunção de dolo eventual, inviabilidade de recurso provido.
A preliminar nós já votamos, não vou ler a premissa menor. 2. Nos delitos de trânsito, para se pronunciar o acusado a título de homicídio doloso, as provas existentes no feito devem apontar a existência de circunstâncias que denotem, ao menos indiciariamente, a presença do elemento volitivo, dolo, que define a competência do Tribunal Popular para julgamento da causa, não bastando para atingir tal desiderato a simples menção ao fato dele, entre parênteses, acusado, ter dirigido embriagado ou em alta velocidade, porquanto tais aspectos, analisados isoladamente e não aliados a outros fatores, denotam a prática em tese de um crime culposo, nas modalidades de imprudência ou negligência, eis que o resultado danoso pode ter ocorrido da violação de um dever objetivo de cuidado, consubstanciado nas regras básicas de atenção e de cautela exigidas de todos aqueles que trafegam pelo sistema viário. E, por conta disso, eu estou em dissonância com o parecer, dando provimento ao recurso de Marcelo Adriano Doreto para classificar as condutas previstas no artigo 121, caput do Código Penal, imposta na denúncia para o tipo do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. É como eu voto, senhor presidente. Prescrição retroativa. Eu acompanho. Peço bem ao doutor relator para acompanhar na íntegra o seu voto. Muito obrigado. Então, a Câmara, unanimidade, deu provimento ao recurso para desclassificar crime de homicídio doloso para culposo, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer. Muito obrigado. Agradeço. Bem a resposta divertida e tal. 10 da pauta complementar, desembargador Luiz Ferreira, também atendendo pedido de preferência com sustentação oral, o habeas corpus 95086-2015, impetrante Dr. Ronei Abreu Munhoz e outros, paciente Leon Renner Silva Teles. Da mesma forma, eu concito ao ilustre advogado que eu estou a conceder a ordem. Se quiser fazer uso da palavra, seja à vontade. Não é necessário, senhor. Obrigado. Farei um resumo a vossas excelências. Complementar, né? É o 10 da pauta complementar. O Leon Renner Silva Teles, ele responde processo executivo de pena sobre o número tal, cuja sanção perfaz 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. O autor da impetração registra que o paciente foi regredido para o regime fechado por ter supostamente cometido falta grave, consistência no descumprimento de uma das medidas cautelares que lhe foram impostas, qual seja recolhimento domiciliar no período noturno e não ingestão de bebida alcoólica. Aí ele sustenta que a pena é desproporcional, e é mesmo, né? E nessa instância revisora, o procurador Cígio Tutia suscitou preliminar de extinção do RIT por inadequação da via leita e no mérito pela denegação da ordem. A preliminar, que era velha e manjada tese de não conhecimento, que agora nós estamos tentando dar o nome correto, já que se trata de ação, eu estou a afastar. Porque no caso inteiro, não obstante o integrante da Procuradoria-Geral tenha se manifestado por extensão desse RIT, verifique-se que a matéria acima ventilada realmente pode ocasionar constrangimento ilegal à liberdade física do paciente, pois a possibilidade de alteração do seu regime de cumprimento de pena acarretar-lhe-ia restituição dos seus status libertatis, razão pela qual o Ministério se faz a cognição das matérias ventiladas nesta ação, como diz o procurador aqui presente, de dignidade constitucional. Então, estou a afastar a preliminar. E no mérito, estou concedendo a ordem porque é desproporcional demais. Ele só saiu uma noite, tomou umas caipirinhas e o juiz o regrediu, de sorte que eu estou votando ao status quo da situação seguinte. Dissonância com o parecer, concedo a ordem para cassar a decisão que determinou a regressão do regime prisional imposto da Leon Renner Silva Teles, determinando sua imediata recondução ao regime semiaberto, observadas as condições de imposto em audiência de monitória, sem prejuízo de que, caso de novo descumprimento, fica claro, os familiares, o paciente seja novamente regredido ao regime mais gravoso. É como voto, senhor. Realmente o sentido da pena. O sentido da ressocialização. É. Eu tenho julgado casos semelhantes. E ele aqui, inclusive, se não me falha a memória, estava trabalhando, né? Eu não li o voto completo, já estava reinserido na sociedade,
tranquilamente. Uma caipirinha, eu posso fazer do Rio Grande. Aí, está formalmente empregado, além de ser casado, é rimo de família. Então não tem. Se eu tomar uma que quiser regredir, eu não vou sair nunca. Eu acompanho. De acordo? Estou de acordo. Então, a Câmara, na unanimidade, concedeu a ordem, nós temos voto do outro relator, em dissonância com o parecer, afastada preliminar. Não é mais? O 1 da pauta complementar. Habeas corpus 49.523/2015, desembargador Luiz Ferreira. Esse é julgamento ordinário? Sem sustentação, sem nada? Esse aqui, o nome dele é difícil de pronunciar. Alejandro, né? De Araújo Santos. Ele foi condenado a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado por ter praticado o crime de drogas no 33. Aduzo o signatário desordial que o favorecido deveria cumprir sua pena em regime mais brando que o fechado, uma vez que é primário e as circunstâncias judiciais do artigo 59 foram consideradas favoráveis. Né? Diz que o Supremo Tribunal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 872, né? Aquilo dos crimes hediondos, etc. e tal. Todos Vossas Excelências sabem de cor e salteado. E, ao fim e ao cabo, a Procuradoria manifesta pela prejudicialidade da estação constitucional. Não sei por quê. Isso mesmo? Mantida a prejudicialidade? Sabe por quê? Ele argumenta que, primeiramente, deve-se registrar que, não obstante a Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade desta ação mandamental, argumento de que o paciente teria sido posto em liberdade, verifica que dos autos que tal assertiva está equivocada. O juiz equivocou-se. Os documentos que o subscritor do parecer se reporta, encartados nas folhas de folha, faz referência a outra pessoa, ocorre ao Jonathan Gonçalves Dias, restando inalterada a situação facto-jurídico do paciente, razão pela qual o mérito dessa ação constitucional deve ser analisado, e eu pergunto a Vossa Excelência que se quer ratificar. Está concedendo? Estou concedendo. Estou concedendo assim, no sentido de determinar o juiz examinar, porque nós não podemos examinar o regime aqui por conta, né? Parecer no sentido de terminar ante a informação errônea. Estou afastando o óbice do artigo 2º. Isso. Da lei dos crimes hediondos. Correto? Posto isso, em consonância com o parecer oral, concedo em parte a ordem vindificada em favor de Alejandro Araújo dos Santos para afastar o óbice do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 872/90, determinando, contudo, que a autoridade da coimada de coatora proceda a análise acerca da imposição do regime prisional inicial ao paciente, bem como a possibilidade de substituir sua pena privativa de liberdade privativa de direito com base em elementos concretos sendo nos autos, à luz do artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei Substantiva Penal, reabrindo na sequência o prazo recursal para as partes. É como voto. Ele não interpôs recurso? Não. Então eu estou, na linha do nosso entendimento, afastando o óbice, porque o juiz disse que... Na nossa Câmara, nós temos conseguido a ordem para que ele possa... Já vai para o semiaberto? Não, nós não vamos alterar o regime através da pessoa que tem recurso próprio. Certo. Né? Que é o de apelação. Certo. É a menor dúvida. Então, nesses casos, está sendo conseguida a ordem para que ele seja libertado da prisão, né? E aguarde o recurso de apelação, eventualmente, em recurso para que Isso já traz possamos analisar. Aqui na nossa, nós, porque nós estaríamos, porque não veio completo, quando o advogado tem o cuidado de juntar com capa a capa, dá para a gente fazer, mesmo que não possamos, nada me impede de eu passar os olhos na dosimetria e dizer está certo ou não está certo. Aí eu faria como o STJ, julgaria extinta a ação mandamental, todavia de ofício concederia a ordem. Mas aqui não deu. Aqui o que a gente faz, concede a ordem para que o juízo, entendeu? Examine se de fato ele preenche as condições do 59 com o 33 e o 68. De qualquer forma, de ofício.
ofício também, porque não é esse o pedido, o objeto da habeas corpus não é esse. Não, ele pediu em verdade, ele quer ir logo pro aberto, porque 2.6 dá aberto. Sim. Eu não sei quais são as condições pessoais dele lá. Se ele é um reincidente, se ele, Perfeito. entendeu? Não. Então eu estou concedendo em parte para que o juiz examine. Tá certo? Eu acompanho. Então, a Câmara, na unanimidade, concedeu a ordem em parte, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer oral. 2 da pauta complementar, ainda desembargador Luiz Ferreira, o habeas corpus 82.351/2015. Aqui é o Erivelto Pereira Senna, ele está preso no dia 7 de dezembro de 2014. Por quê? Pela suposta prática do furto qualificado, roubo duplamente circunstanciado, uma associação criminosa, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e uso permitido e uso restrito. E artigo 244B do ECA e os artigos 14 e 16 da Lei 10.826. Ele diz que tem predicados pessoais, que lhe autorizaria a responder processo de liberdade, diz que a decisão está desfundamentada. A Procuradoria opinou pela anotação da ordem, pela delegação da ordem. Eu deduzia um preliminar de ofício da extinção parcial do RIT por reiteração de pedidos. Alguns desses pedidos já foram objeto de exame no HC 57.786/2015, tais como tese de ausência de fundamentação de decisões, inexistência dos requisitos dos legisladores da prisão preventiva, análise de predicados pessoais do paciente. Trata-se de mera reiteração, eu estou, portanto, julgando extinta esta ação mandamental nesta parte. Em relação à matéria remanescente, que é excesso de prazo para a formação da culpa, eu estou negando provimento, porque, malgrado já ele esteja custodiado há mais de 8 meses, a culpa não pode ser atribuída à máquina estatal, porquanto não há desídia do condutor do feito, tampouco pleitos protelatórios do Ministério Público. O que há é a dificuldade própria da instrução, dada a peculiaridade do processo. Então, no mérito eu nego provimento. Ficou assim, então. Posto isso, sintonia com o parecer, na parte remanescente, consistente na tese de excesso de prazo para a formação da culpa, denego o referido pedido manejado em favor. Denego a ordem, manejada em favor de Erivelto Pereira. Estou de acordo. Então, a Câmara, unanimidade, conheceu em parte da ordem do habeas corpus e, na conhecida, denegou em consonância com o parecer. Consonância com o parecer. 3 da pauta, habeas corpus 86.945/2015. Jandir Benício França. Ele foi denunciado em razão da suposta prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. E na audiência designada para 25 de julho do ano em curso, o representante do Ministério Público, agora eu vou me aliar ao Luiz Carlos, Amador Luiz Carlos, fui fazer um estudo etimológico e cheguei à conclusão que o correto é representante, porque o Ministério Público, na verdade, ele é um em si mesmo, e em si mesmo ele é um só, né? Então não caberia a figura do representante como se uma pessoa jurídica fosse. Né? Você que está presente, representando os 300 que integram, né? Os 300 de Navarone, né? Uhum. Então, que vai soar mal, mas eu vou até que vai um. O representante do Ministério Público ofereceu a suspensão do processo condicionado ao recolhimento de prestação pecuniária. Correto? Então ele diz que isso não pode acontecer porque não há arbitramento de fiança, porque viola o princípio da legalidade. A Procuradoria manifestou-se pela delegação da ordem. Eu estou em dissonância, concedendo a ordem e afastando a necessidade de pagamento de prestação pecuniária e a consequente perda da fiança da condição, porque naqueles crimes menor, né, potencialidade, não há falar-se. Ou você cumpre as condições e a suspensão do processo ou não. O que ele fez?
ele suspendeu, mas aplicou uma fiança, então feriu de resto o princípio da legalidade e há inclusive jurisprudência nesse sentido do STJ, certo? É inviável a míngua de comando respectivo impor como condição da suspensão processual nos modos do artigo 89 da Lei 9.099 a prestação de serviço à comunidade e à pecuniária. Então eu estou, em dissonância com o parecer, concedendo a ordem. Ele foi condenado? Não, é que é crime de menor potencial. Suspensão do processo. Ah, suspensão? É. Ah, então não tem como manter a perda da fiança. É, não pode. Eu estou de acordo. Ou lhe dá o sursi processual, né? Ou não lhe dá. A Câmara Você também não é Unidade obrigado a aceitar, não. Eu concedeu quero, ordem em dissonância. eu com quero que o parecer. processo seja instruído, porque eu acho que eu sou inocente, né? Vamos à instrução. 4 da pauta. Habeas corpus 92.408/2015. O Laércio. Que está anotado prejudicialidade. O Laércio Gonçalves da Cruz. Este aqui, de fato, a Procuradoria opinou pela prejudicialidade e eu estou em sintonia fina com o Ministério Público, revogando a liminar e julgando distinto o processo, no estado em que se encontra. Estou de acordo? Esse aqui, o juiz arbitrou uma fiança de 7.880 para ele, eu concedi a liminar, mas ele aceitou a redução para 5.000. Então ele era mentiroso quando ele estava deduzindo na inicial de que ele não podia pagar. Pagou 5.000. Posso fazer nada, né? Então a Câmara Unanimidade julgou extinta sem resolução do mérito. Em sintonia com o consonância parecer. com parecer. 5 da pauta, esse é da minha relatoria. O habeas corpus 93.019/2015. Que ele foi preso em flagrante no dia 18 de 6 de 2015 e até a data de 24 de 6 de 2015 não havia sido proferida qualquer decisão quanto à legalidade da prisão em flagrante. Num segundo momento, ele aduz que não tem sido incomum negar conhecimento de pedido de habeas corpus por parte do TJ sob a justificativa de, portanto, não ter requerido revogação da prisão preventiva perante o juiz singular. No entanto, entende que a matéria é de direito elevada à instância superior, sem que dela tenha sido dado conhecimento à instância singela. Não há supressão no entendimento dele. Já o juiz togado limitou-se a fundamentar a decisão de forma genérica e abstrata, de modo que não presta a embasar a segregação cautelar. A douta Procuradoria pronunciou-se opinando pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada, condicionando a outras medidas cautelares. De fato, a decisão aqui assim é desfundamentada e eu estou concedendo a ordem. Não subsiste a alegação de ausência de fundamentação da decisão quando o juiz, ainda que de forma sucinta, decreta a prisão preventiva com vista a garantir a ordem pública e assim evitar novos cometimentos de delito diante a plausibilidade concreta de reiteração. Né? Não foi tão desfundamentado como ele alegou. Não se apresenta viável em sede de habeas corpus fazer ilações sobre perspectiva da pena em concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação de elementos de prova que serão produzidos durante a instrução e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo que a segregação na hipótese previsto no artigo 312 não ofende o princípio da proporcionalidade. O terceiro, na hipótese mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 309, porquanto essas, de acordo com o 321,
do mesmo diploma da grau só seria admissível se ausente os requisitos ensejadores do decreto preventivo. Então eu cheguei à conclusão do mesmo parecer. Aliás, do voto aqui, assim, em dissonância com o parecer, eu estou a denegar. E vou explicar quais são os motivos. Concernente à ocorrência de supressão de instância, sustentando o impetrante que não há necessidade da autoridade coatora impugnar novamente os fundamentos que embasaram a custódia cautelar. E, por outro lado, tendo a autoridade judiciária... É preliminar, né? É. Essa é preliminar, já é pacífico. Né? Pacífico. Não vamos afastá-la, porque na medida que ele recebe o ofício de que o habeas corpus está aqui a tramitar, ele mantém o E ela quo, confunde ele aqui. automaticamente se transveste em autoridade coatora, né? Quanto à decisão que ele alega carência de fundamentação, eu trago aqui que foi preso em flagrante em 18/5 na prática em tese dos crimes tipificados no artigo 180, parágrafo 1º do CP, combinado com 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto fora surpreendido transportando uma motocicleta sendo produto de crime em companhia de um adolescente na estrada que dá acesso a Lambari do Oeste. Consoante relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade. E a decisão que diz que decretou a prisão diz o seguinte: pela cópia do caderno administrativo flagracional colacional das autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios da autoria que recai sobre o autuado, já que fora o mesmo surpreendido logo após a prática do delito em tese. Os delitos em tela são punidos com reclusão superiores a 4 anos, estando assim preenchido o requisito da admissibilidade da prisão cautelar, previsto no artigo 313. Aí ele ainda coloca: resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível constatar a existência de fundamento para a segregação. Como garantia da ordem pública, é forçoso é o reconhecimento que a medida de restrição preventiva da liberdade é medida necessária no presente caso. Já em tempo, Basileu Garcia, comentário, para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão, evitar que o delinquente volte a cometer delito, porquanto é acentuado a propensa prática de delito, ou que em liberdade encontraria os mesmos estímulos relacionados. Sendo autuado quanto mais praticante de condutas deletivas, a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária. Então, o juiz decretou porque ele comprovou. Retiração criminosa dele? Isso. É uma capivara. Tem, e responde a outros processos lá. Eu estava assustado porque, por enquanto, ele estava só doutrina, né? Estava só doutrinando aí. Mas quando ele disse que é uma reiteração, aí já não sei. Não, aí não tem que A aí. reiteração, porque 180 aí dá pra gente, né? Não tem dúvida. Recepção, Tá com violência nem. Mas tem o menor pelo meio, né? Tem o menor e tem. E o zero e vezeiro, né? É, Na senda do crime, né? O juiz colocou na decisão? colocou. E aqui na comarca ele responde que o processo em andamento, lá na comarca 29, 2015, Código 101, em desfavor do paciente, encontrando feito com carga OMP, sobretudo com vista a inibir qualquer estímulo. Então, ele tem uma outra. Já tem dois com este 3, né? É. Então, eu estou de acordo, perfeitamente de acordo. Então, estou em dissonância com o parecer, denegando a ordem. Ordem denegada à unanimidade, em dissonância com o parecer. Esse aqui eu tenho um documento para juntar. 6 de desembargador Luiz Pinheiro, habeas corpus 93.021/2015. Muito bem, do Vinícius de Lima Freitas. Eu estou a julgá-lo prejudicado
que consultaria o juiz procurador, por quê? Consoante se aprende do extrato do andamento processual que segue anexo para ser juntado nesta impetração, na assentada levada a cabo no dia 24 de julho, em curso, foi propalada a lição concedendo liberdade provisória ao paciente, oportunidade em que se expediu o alvará de soltura em favor dele. Havendo a prejudicialidade? Havendo a mudança, né, do título, né? Está em liberdade, perda do direito, a prejudicialidade do veículo. Sim. Então, em consonância com parecer oral, eu julgo prejudicado o pleito impetrado em benefício de Vinícius e declaro extinto o processo no estado em que se encontra. Então, a Câmara da Unidade julgou prejudicado o pleito, nos termos de voto do outro relator, em consonância com o parecer oral. 7 da pauta, esse é da minha relatoria, o habeas corpus 93.168/2015. Que adota a Procuradoria, doutor Zé Medeiros, é pela denegação da ordem. Eu estou em dissonância, concedendo, entretanto, impondo aqui medida alternativa, medidas cautelares. Sim. A negativa de autoria é questão que demanda o revolvimento fático probatório inviável na estreita baliza do habeas corpus. A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando comprovada a materialidade delitiva, houver indício suficiente de autoria e estiverem presentes nos autos requisitos entabulados no artigo 312, inexistindo evidências concretas de que em liberdade o paciente oferece risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas. Então, nesse sentido, é que eu estou concedendo a ordem. A Câmara, na unanimidade, concedeu a ordem em dissonância com o parecer. Isso foi uma munição, né? Ponto 40, embaixo do banco do passageiro. É que o... O cara preso todo setembro. Nem tinha conhecimento. E o carro é alugado. Ele... Mas é que... O 8 da pauta, desembargador Luiz, é o habeas corpus 93.801/2015. Esse é do João Leno Magalhães de Souza. O João Leno foi preso no dia 26 de junho do mês passado, 20 de junho do ano em curso, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor. Então, diz que a decisão está desfundamentada, a Procuradoria opina pela denegação da ordem. Estou denegando a ordem. Ele quer discutir prova, não se pode. A falta de fundamentação não existe em razão da periculosidade externada pelo paciente diante do modus operandi empregado por ele e da sua reiteração diretiva. E eu nem botei o fato dele estar desencaminhando menor aqui, que já só por si já seria o suficiente, né? Câmara, unanimidade, negou o provimento, denegou a ordem em consonância com o parecer. 9, habeas corpus 95.071/2015. Esse aqui deve ser russo. É o Boris Sakharov Softov.
Foi preso por força do decreto preventivo 24 de setembro de 2014, pronunciado 20 de janeiro do ano em curso, razão suposta prática do crime de tentativa de homicídio, oportunidade em que lhe foi indeferido o direito de recorrer à liberdade. Ele diz que a decisão está desfundamentada, a Procuradoria, tal, preliminar de extinção parcial do RIT, ao arrangamento desse teste de fundamentação já foi deduzido no HC número tal e no mérito de denegação da ordem. De fato, a preliminar deve ser, né, julgada procedente, né, porque tem-se que, em relação às teses de precariedade e fundamentação na decisão reprochada, inexistência dos requisitos autorizadores da segregação do paciente, exame de seus predicados pessoais, esta impetração é mera reiteração dos pedidos anteriormente examinados nos autos do HC 13283 de 2015, daí porque julga extinta a ordem em relação a essas matérias. Em relação à matéria remanescente, que é o reconhecimento que o paciente teria agido sob o manto da legítima defesa, estou denegando a ordem porque estou dizendo que isso é matéria que desborda para exame da prova, e aí não tem como a gente fazer nos direitos limites do habeas corpus, né? Então, na parte, em consultas com o parecer, na parte examinada, denego a ordem pretendida em benefício de Boris Sakharov Sotov, por entender ele, no caso, que não existe constrangimento legal a ser sanado por esta via. Eu estou de acordo. Câmara unanimidade conheceu em parte do pedido e na parte conhecida denegou a ordem. É porque se reconhecer aqui assim, que leva de edição de defesa de usurpar na função do juiz. Teria que trancar a ação, né? O 11 da pauta, esse é da minha relatoria, o habeas corpus 96.159/2015. Aqui o paciente está custodiado e, segundo ele diz, há tempo superior ao permitido por lei. De acordo com a impetração, é inaceitável que o paciente permaneça por mais tempo que a lei determina. Então, assinalo também que simples clamor público não é suficiente para manter a prisão. A liminar foi indeferida, a doutora Procuradoria substituía pela denegação da ordem. Que ele alega aqui que ele está há muito tempo, inclusive há insistência, embora tanto da acusação como da própria defesa na inquirição de testemunha fora do juízo de origem. Não há aqui, assim, por parte do judiciário, principalmente do juiz, qualquer indolência que venha causar, e é decorrente da própria complexidade do feito, a necessidade de ouvir testemunha fora do distrito da culpa, e eu estou denegando a ordem em consonância com o parecer. De acordo. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Desembargador Luiz, o habeas corpus 96.178/2015. Esse aqui é o Mike da Silva dos Santos. Ele foi preso em flagrante no dia 18 de junho do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de tráfico de droga, por quanto teria sido surpreendido com 6,9 decigramas de maconha e 2,1 gramas e 10 decigramas de cocaína e 9 gramas de fumo forte. Pode ser fumo de corda? Isso também? Não, mas isso não tem nada a ver, né? Mas o MP colocou. Aí ele diz que não tem fundamentação idônea e tal,
e, portanto, pede, né, a liberdade provisória do paciente. A Procuradoria manifesta pela denegação da ordem. Não é? Eu estou concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva e determinando a inspeção de alvará em favor dele, todavia aplicando-lhe as cautelares que aqui consignei, porque, embora, né, ele diga deva ser acautelado e tal, mas eu achei que aqui seria exasperação demais a prisão ambulatorial, né? E por conta disso eu providenciei a revogação da prisão preventiva e apliquei-lhes as cautelares que aqui, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica, que é a salvação da lavoura em casos que tais. Então substituiu por medidas concedendo a ordem. Eu estou de acordo. Não foi pego nada daqueles apetrechinhos. A Câmara, à unanimidade, né, concedeu que a ordem. Poderia considerar um pequeno... Entretanto, determinou a substituição por mas não tinha. Ele realmente é um doente. Sendo o voto do outro relator, em dissonância com o parecer. O caso aí, diz o STJ, é mais de saúde pública do que mesmo de cadeia. O 13 da pauta, também relatoria, o habeas corpus 96, 980, 2015. Esse aqui, tentativa de estupro, e o juiz decretou a prisão preventiva. O parecer é pela denegação da ordem, e eu estou denegando pelo fato. O fato delituoso ocorreu em 2011, e ele foragiu do Distrito da Culpa. Não precisa falar mais nada, estou de acordo. Câmara unanimidade. Fugiu, não quer contribuir com a justiça. Denegou, né, a ordem nos termos do voto, em consonância com o parecer. O 14 da pauta, esse é o complementar 2, né? Não, ainda. Ainda é nessa. Da pauta complementar. Também da minha relatoria. É o 98.473, 2015. E não foi possível ao magistrado de origem examinar com acuidade as condições pessoais do menor e, com base nas razões de anulação da sentença, o parecer do Dr. João Augusto Verga dele é pela denegação da ordem. Então, adolescente, não obstante, não se vislumbre nenhuma ilegalidade ou constrangimento, isso porque a Lei 8.069 tem por princípio fundamental a imposição de sanção, não com pena, mas com o objetivo de reeducar, ressocializar. E aí eu trago aqui várias decisões, inclusive do ministro Joaquim Barbosa, no sentido, ministro Ellen Grace, e eu estou denegando a ordem. De acordo. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Também da minha relatoria, o habeas corpus 98.480, 2015. Que ela se revolta contra umas escutas telefônicas, né? Mesmo fato, ela diz que está respondendo outro processo em Joinville sobre os mesmos fatos. No entanto, verificando aqui, não é o caso, é uma ação aqui por fato diverso do que ela responde lá. O parecer do Dr. Gil é pela denegação da ordem. E ela, como é dada a tráfico de droga, que eu estou denegando a ordem. De acordo.
Câmara, unanimidade, denegou a ordem em consonância com o parecer. Então, da pauta 2 é 1, da pauta 2, habeas corpus 97.753, 2015. Leonardo e Claudomiro. Ele foi preso e apreendido 272,1 gramas de maconha. Ele é pelo tráfico de droga. E verificando também uma moto Honda, placa tal, produto de roubo. Nessas condições, ele ainda responde naquela comarcação penal por furto qualificado. Parecer é pela denegação e eu estou em consonância denegando a ordem. De acordo. De acordo. A prisão está fundamentada. Ordem denegada à unanimidade em consonância com o parecer. Ele é obrigado na sua defesa a encarar as suas preliminares, né? Porque os juízes não estão fazendo isso, né? Aí ele diz para ele tem que encarar. Você está dizendo que a perícia não se sustenta, por aí você dizer porque a perícia é boa, aí você quer fazer uma perícia nova, tem que ser perícia. E dessa decisão cabe um outro ato. Nós vamos mandar que ele faça a perícia que você quer fazer. Para poder tirar do meu gabinete 2 horas de relógio, depois era 7h30 da noite. Obrigado a ensinar como que eu deveria fazer. Se essa aqui, eu já vou deferido com a não tem cabimento. Aí eu prefiro pegar, foi a parte, pegar uma carga lá que. E aí, simplesmente, ele é inteligentíssimo, cara, né? É um gênio, mas não tem canalização, tá? Não, o cara é acima da média, mas ele não tem experiência, não tem nada. Ele quer fazer, ele fez um tratado de medicina legal, tratado. Fez um tratado só, meu professor. Você tira na terra, para você tirando para você conhecimento aqui não dá. Não dá, porque eu não me pensei que como eu digo aqui, de garrucha é só uma bala. Se errou, já é, você tem que estar na cabeça do cara. Ou no coração. Na cabeça dura, não morre, né? Então, agora adentramos na pauta Aí, geral. 7 lá vai, eu já cansado aí, eu vou ensinar para ele o caminho aqui. É o 2 da pauta geral. Recurso sentido estrito 52.070, 2015. Tá doido para fazer uma perícia, né, João? É isso que ele pediu? É. Ele pediu para você, né, determinar a perícia, né? Uhum. Ele não é. Ele pediu para Tem. primeira instância para ele poder. Aí sim, se ele indeferir, você pode, né? Muito bem, esse é da minha relatoria, o recurso sentido estrito do José Carlos Ferreira Mesquita. O recorrente, ele foi impronunciado da acusação do crime de homicídio qualificado contra a vítima fulana de tal, mas foi, ao contrário, contra a vítima Wilson Benedito de Souza. Então ele suscita uma preliminar, reconhecimento da nulidade absoluta do processo, depois ele vem, né, letra, no mérito ele, em relação à vítima Wilson, ele busca a desclassificação do delito de homicídio tentado para de lesão corporal tentada,
e reconhecimento da tipicidade da conduta por ser impossível de forma tentada, e lesão corporal culposa, subsidiariamente a desclassificação para o crime de ameaça. E no que se respeita à vítima Alexandro, ele almeja a absolvição do crime de lesão corporal tentada, por entender não ser possível de forma tentada de lesão corporal culposa, e a aplicação do princípio da significância em relação ao fato. A Procuradoria opina pelo provimento do recurso. Certo? Eu registro aqui inicialmente que, embora o recorrente tenha pleiteado a nulidade do processo por ausência de laudo de exame do corpo de delito em sede preliminar, tal como asseverou a Procuradoria, a matéria de respeito à prova da materialidade do crime, que é um dos elementos necessários para a pronúncia, razão pela qual confunde-se com o mérito e, como tal, será analisado. Então, vou analisar aquela tese junto com as demais teses, correto? E depois de exaustivo trabalho, que redundou num longo voto, eu vou poupá-los da leitura, nego provimento ao recurso do interposto por José Carlos Ferreira Mesquita, mantendo, por conseguinte, a decisão que determinou sua submissão ao Tribunal de Júri da Comarca de Rondonópolis pela suposta prática do crime de homicídio simples, tentado tipificado no artigo 121 caput, combinado com 14.2 do Código Penal, em relação à vítima Wilson Brandão Wilson Benedito de Souza, e pelo cometimento do delito conexo de lesões corporais tentada, capturado no artigo 129 caput, combinado com 14.2 do Código Penal, no que diz respeito à vítima Alessandro Gomes do Amaral. O juízo competente é o Tribunal de Júri para lá o remitir. Eu acompanho. Câmara unanimidade negou provimento em consonância com o parecer. Ilustre diretora, teria um... Não, tem um clipe. 3 da pauta da minha relatoria, sentido estrito, 60.775/2015. Que foi atingido por 10 golpes de instrumento perfuro cortante faca, sendo que alguns deles não do parecer aqui é pelo desprovimento, ele tem que ser submetido a júri, ele quer tirar a qualificadora, isso aqui só comporta a análise ao juízo leigo, né, que é o competente. Eu estou negando provimento. Recurso desprovido a unanimidade em consonância com o parecer. 4 da pauta, desembargador Luiz, também o sentido estrito, 72.329/2015. O João dos Santos, igualmente, ele também postula o afastamento da qualificadora. O recorrente postula afastamento da qualificadora do emprego do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido por entender que não ficou provado, aspas, que o ato homicida foi inesperado, fecha aspas. A Procuradoria opinou pela denegação da ordem, e eu estou também na mesma linha de Vossa Excelência no julgamento anterior, denegando a ordem, remetendo-o ao Tribunal do Júri. Desprovendo sintonia com o parecer. Não estou de acordo. Então, recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer. 5 da pauta é o 80.584/2015. É o Ministério Público, o 5? É. Ministério Público, né? Ele pugna pela reforma do Édito Judicial para ser afastado do reconhecimento da pressão virtual e dado prosseguimento ao feito. Nessa instância revisora, o procurador João Batista de Almeida opina pelo provimento do recurso e eu estou em sintonia fina com a jurisprudência do STJ, súmula do STJ 438, o Supremo Tribunal e desta corte nossa aqui, para a segunda Câmara, desembargador Alberto, desembargador Pedro Sakamoto. Estou negando, estou dando provimento ao recurso para anular a sentença invectivada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos aos juízes de origem para o seu regular processamento. Certo? Também eu provejo. Então, a Câmara unanimidade proveu o recurso em consonância com o parecer. Eles agora estão arrumando, eles estão arrumando uma outra técnica. Eles estão dizendo que falta condição de ativo do MP, não sei o quê, e faz uma teoria bonita, no fim eles querem a pressão virtual. Não é isso. Peguei uma, vocês já pegaram?
Falei, ele está querendo por linhas transversas, a mesma coisa. Bonito, juiz. Uma tese linda. 6 da pauta geral. É apelação. Vale a prescrição. 30.353, 2015. Esse é da minha relatoria. Primeiro, ele pretende a nulidade da sentença em razão da regularidade de representação do assistente de acusação, diante da ausência de intimação do advogado de defesa, da audiência para oitiva da testemunha, que foi através de carta precatória. Cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado contraditório à ampla defesa em face da ausência das alegações finais da defesa. No mérito, pugnou pela absolvição, contra razões pelo improvimento, e nessa instância a douta Procuradoria, também através do Dr. Valdemar, pela rejeição das preliminares, no mérito pelo não provimento. As preliminares nós entendemos que elas se confundiam com o mérito, né? Correto. E como tal, as examinamos, né? E no mérito estou de acordo com Vossa Excelência para negar provimento ao Então, recurso em sintonia com o parecer. Negando provimento. O casal japonês está fazendo eu estudar. Eles trouxeram a menina sua lá e o Doug. Aí começou a fazer estudo, falei, então vamos fazer. Aí sentamos lá, não, porque ele, que realmente quando ele pede a anulação da sentença, é mérito. É lógico. Não é questão eminentemente processual. Então é nesse caso. Então a Câmara Nossa dupla unanimidade, japonês está fazendo história lá. a unanimidade é apreciar a questão preliminar como de mérito e denegou a unanimidade a ordem, negou provimento a unanimidade em consonância com o parecer. Isso assim? 7 da pauta. Como é que vai ser grande? A apelação 33.753 de 2015. Isso aqui está dando provimento ao recurso, dada a súmula 500 do STJ, e questão previamente submetida ao crivo da sistemática do 543. O recurso do Ministério Público, né? Exatamente. Então, parecia pelo provimento. Então, estou provendo. Exatamente. Algum esclarecimento, desembargador Pedro? Aqui o Ministério Público recorre. Pela condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores e pelo delito de falsa identidade, artigo 307 do mesmo diploma. Ele foi absolvido. Ele foi absolvido. E essa matéria mudou a jurisprudência, né? E não se fala mais Em autodefesa, né? Autodefesa, A questão é processo simulado, né? Tem. Foi julgado em repercussão geral. Então, geral, nós temos É no Supremo. Então, recurso provido à unanimidade em consonância com o parecer. O 8 da pauta, apelação 38.787, 2015. Também é da minha relatoria. Aqui eu estou desprovendo, pelo que pretende absolvição, princípio da insignificância. Não é porque o que ele roubou... Fez 2 furtos no repouso noturno, né? 3, né? Em continuidade No final diletiva. terminou
uma bicicleta, tênis e umas calças jeans. É 2 furtos. Na estação da moda ele roubou calça jeans. No dia 4 de maio, que foi no dia seguinte, na casa lá ele roubou uma bicicleta. É. Aí depois na casa 5, ele roubou 3 pares de tênis. É um par de tênis e várias peças de roupa. E eu estou em consonância com o parecer. Os 2 furtos é que esses só foram de dia, né? É que os 2 furtos foram à noite. E 2 os à outros noite. 2 de dia. Ele trabalha 24 horas, full time. Então eu estou negando provimento. A Câmara unanimidade negou provimento em consonância com o parecer. O 9, apelação 41.446/2015, também da minha relatoria. Ele, nas razões, visa a extirpação da qualificadora do emprego de arma de fogo previsto no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 157, porquanto a arma não foi apreendida e periciada. Exato. No superior instância, a Procuradoria aqui, doutor Benedito, é pelo não provimento. E eu estou desprovendo. Eu estou de acordo, porque isso aí há muito tempo está pacificado nas cortes superiores, né? Não há necessidade da apreensão da arma. Nem. Então, recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer. 10 da pauta é o 44.711/2015, também da minha relatoria. São 3 apelantes, o apelado do Ministério Público. Todos eles eu estou desprovendo. A Procuradoria do Dr. Cid manifestou pelo desprovimento pela manutenção. Então, recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer. O 11 da pauta, apelação 46.825/2015, Jair Gonçalves Barbosa, perante apelado do Ministério Público. Também aqui o dele, ele exclui da imputabilidade, artigo 28. 2 recursos do MP, né? Querendo a condenação do Elias Moraes. Pera lá. Esse é o 11. Não tem. Eu estou no 12 aqui. O 11 não é só vogal, né? Eu estou... já estou empolgado aqui já. Eu estou negando provimento. Eu estou de acordo. Eu queria aqui assim, 147, tudo. Estou negando provimento, em consonância com o parecer. Recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer. Agora é o 12, que é o recurso do Ministério Público e o de João Paulo. Exato. Então, esse aqui eu estou acolhendo o recurso do Ministério Público para prover, e o recurso da defesa eu estou desprovendo. Isso aqui é o que a defesa... O crime de roubo consuma-se no momento em que a inversão da posse, ainda que seja a coisa, reavida momentos após a realização do delito, retirando o agente a respectiva da posse da vítima devido à condenação por roubo consumado. No outro lá, não se mostra exacerbado o aumento da pena de 3 meses acima da pena base quando constatado desfavor do réu uma circunstância judicial desfavorável e extrema gravidade. Não há bis in idem na utilização da causa de aumento quanto ao emprego de arma para majorar a pena base, concurso de agente na terceira fase da desobedecer pena. É pacífico a jurisprudência que, se tratando de roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que seja
em uma única empreitada configura seu concurso formal e não crime único. Diante da quantidade da pena imposta superior a 7 anos, tratando-se de reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o 33, parágrafo 2º e 3º do Código Penal, imperiosa a fixação do regime fechado para o cumprimento e início do cumprimento da pena. Incidente específico, de acordo. Então, recurso ministerial provido e desprovido o da defesa, tudo em consonância com o parecer. 13 da pauta, apelação 52.074/2015. Também aqui ele alega a inimputabilidade, entretanto, não é isso, ele tem uma deficiência, né? Mas Um erro material, né? aí eu só nos quesitos, aqui vamos ver se é os quesitos. Nos quesitos houve uma inversão lá, eu estou consertando esse erro material. Entretanto, eu estou desprovendo o recurso. De acordo. Então, a Câmara, unanimidade, desproveu o recurso. Com uma bela pena, 13 anos, tá bom? Consertou a existência de erro material constante da sentença. Desprovimento em consonância com o parecer. 14. Apelação 67.574/2015. Nesse aqui eu estou dando parcial provimento e o parecer do Dr. Cígia pelo desprovimento. Ele pretendia absolvição e que fosse no segundo pedido aplicada a redução em 2/3 do parágrafo 33 para o 4º. E, de fato, eu entendi que merece, eu estou aplicando e a pena dele ficando em 1 ano, 8 meses, 166 dias multa. Eu Substituído pego com por ele só 2 supletivo. pedras do pasta base. Ele faz jus aos 2/3 na inteireza. Por consequência, vem para 1 ano e 8 meses. Mas sabe, não fundamentou qual o motivo da... Não. da redução? Não fundamentou. Tanto e pronto. Pronto. Não, aí também... E ele é primário, tudo. Ele preenche tudo. Tá, perfeito. Tanto, tudo bem. A Câmara, unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, parecer pelo desprovimento. 15 da pauta é a apelação 67.639/2015, também da minha relatoria. Então, o apelo desprovido, o parecer pelo não provimento, ele recebeu a pena de 4 meses de detenção, 9 anos de reclusão pelo delito do artigo 203, parágrafo 1º, e a pena de 4 meses de detenção em regime aberto pela prática do crime de lesões corporais. Que eu não vi como, eu acompanhei o parecer para desprover o recurso. De acordo. A revisão. Recurso desprovido da unanimidade em consonância com o parecer. 16, desembargador Luiz Ferreira, apelação 78.850/2015. Esta aqui eu estou reconhecendo a prescrição, prescrição da prestação bonitiva ressuscitada pelo apelante. A Procuradoria, acolhimento da prescrição. Não é isso? O Ministério Público requer acolhimento do acolhimento da prescrição. E o procurador Zé Norberto seguiu a mesma linha intelectiva e eu estou
acolhendo esta prejudicial de mérito suscitada por Jean Marcelo de Souza e reconheço a prescrição da prestação punitiva do Estado na forma retroativa, declarando por consequência extinta a sua punibilidade, julgando prejudicada a análise de seu recurso de apelação. Como voto? Também estou de acordo. Então, a Câmara, unanimidade, reconheceu a prescrição punitiva. Nós temos o voto do relator em consonância com o parecer. Então, é o último desta manhã, o 17 da pauta, é a apelação 82.651/2015. O apelante ao Ministério Público. Que ele pretende aqui a acusação, a anulação da sentença que reconheceu a ausência de justa causa da ação penal, salientando que as evidências fato-probatórias sinalizam a plausibilidade da acusação inicial. Contra razões é pelo desprovimento. O parecer do Dr. José Norberto é pelo provimento da pretensão recursal. Que, de fato, eu estou em consonância com o parecer provendo o recurso. E eu destaco, na fase do 397 do CPP, não se exige demonstração efetiva do perigo concreto manifestado pela condução embriagada de veículo automotor, contendo-se demonstração por meio de instrumentos capazes de aferir quantitativo de teor alcoólico, e ele foi aferido e alcançou o índice superior ao previsto em lei, que é de 0,87, que foi certificado, enquanto aqui a lei, né, no máximo 0,60, né? 06, né? 0,6. Aqui foi 0,87. Aí eu deixei da data do fato. Estou dando provimento para anular a sentença absolutória e determinar o prosseguimento da ação penal com as providências no sentido de realizar a citação pessoal do apelado para responder por escrito os termos da acusação. Igualzinho, jogou o processo antes de citar a parte, né? Aqui, nem recebi a denúncia aí. Diga. Acho que nem recebeu. Não recebeu. Porque acho que era interessante acrescentar aqui para ele analisar essa questão prejudicial, né? Não, que é da prescrição. Se o fato é de 21 de janeiro de 2012, já se passam 3 anos, porque essa sentença absolutória ela não tem o condão de interromper a prescrição. Logo, está prescrito. Se anulou aqui, né? Vai contar lá da data do fato. Se anulou a partir do recebimento. Então não houve aquele marco interruptivo. Quando que foi o fato? 21 do de 12. janeiro de 2012. Prescreve quantos anos? 3 anos, né? Prescreve 3 anos. Janeiro prescrito. Já foi. Está prescrito. Mas aí tem que ver a data. Se ele Então, a sentença absolutória foi anulada a sentença. Não interrompe. Interrompe a prescrição. Logo. Nós já estamos em agosto de 2015, já se passaram mais de 3 anos. Então a Câmara, unanimidade, proveu o recurso O ministerial relator lá do gabinete demérito do Justino. para determinar o prosseguimento da ação penal perante o juízo de primeiro grau. Então, nada mais havendo, nosso agradecimento aos eminentes pares, do procurador, nossos servidores, e a todos uma boa tarde. Fazer o cara regredir por causa de uma pequenininha. Teve um outro azarado lá no hotel, ele deu uma cautelar para ele, ele não ia no forró, pé de serra lá.